Olá, alunos! Vamos ao nosso último vídeo explicando um pouquinho, corrigindo a nossa prova que a gente fez aí de SQL. Vamos então ao exercício 8. Apresente o SQL que apaga todos os registros da tabela de componentes. Bom, tá aqui componentes, vamos apagar a parada. Lembra como é que apaga? Delete. Delete from TB componentes. Eu já sei que essa tabela aqui eu tenho que apagar, porque ele pede. Ó, apague todos os registros da tabela de componentes, cujo componente seja superior, quer dizer, o custo do componente, este tem que ser superior a 2,50. Então, eu já sei que a minha condição aqui é o quê? Aonde C ponto custo com, ele tem que ser maior do que 2,50. É isso? E seja fornecido pelo fornecedor de código 8. Bom, aí ferrou. Ferrou por quê? Porque o fornecedor, ele está em... O fornecedor eu posso pegar, ele está aqui ou aqui, né? Aqui, na verdade, é a relação, é a tabela que tem o fornecedor que fornece aquele componente. E a gente aprendeu o quê? Que delete update a gente não pode usar inner join, que é relacionar mais de um dado à tabela. Então, eu tenho que fazer o quê? Subconsulta de novo. Muito bem. Vamos à nossa subconsulta, então. O que a gente aprendeu subconsulta antes? Que eu só posso usar para me condicionar elementos da tabela de componentes. Então, só retomando de novo, se eu tenho código, nome e custo, quais destes elementos aqui poderiam se relacionar com essa tabela aqui? Óbvio, apenas o código. Então, nesse caso aqui, vamos fazer lá então, e o meu custo.pk código de componente, é isso? In. Se eu tenho in, gente, é qualquer select. Qualquer select que vocês quiserem, só que ele deve obrigatoriamente retornar um código, certo? Um código de componente. Código de componente da tabela de relação, adivinha onde é que ele está? Está aqui, ó. Então eu posso literalmente fazer o quê? Retornar da relação, FK, código de componente, é isso? From TB relação, chamar de R aqui, é isso? Só que eu quero, obrigatoriamente, where, que lá na tabela de relação, o FK código de fornecedor, ele tem que ser código 8. Então, igual a 8. Acabou. Simples assim. Por quê? Porque select aqui retorna todos os códigos de componentes que são do fornecedor de código 8. E com isso, comparando com esse cara aqui, tá pronto o meu delete. E um ponto que vocês têm que acertar no dia da avaliação de vocês. Hipoteticamente, gente, tudo que foi aplicado lá naquela outra questão que a gente fez relacionando mais de uma tabela, aqui também, lembra do update, ó, da questão que a gente fez 4 lá? Aqui eu fui obrigado porque a condição envolvia mais de uma tabela. A lógica aqui para essa questão 8 é a mesma. Eu também poderia fazer isso se eu tivesse, por exemplo, apaga todos os componentes que pertencem à composição de medicamentos da categoria que possui o nome A. Então, eu vou daqui até aqui é o mesmo delete. Daqui em diante é uma consulta que relacionaria a tabela de componentes, medicamento, categoria e a condição eu botaria lá bonitinho lá do nome da categoria e pronto, teria resolvido a questão 8. Certo? Viu que barbada? Então vamos à 9 e última. Questão 9. Mostre o SQL que lista o nome do medicamento. Bom, então já sei. Vamos lá. Nome de medicamento. Select. Como eu peço o nome de medicamento, hein? Nome de medicamento. From TB medicamento N. Então, quero o nome do medicamento. Primeira informação. E o total de custo desse medicamento. Opa, o que é total de custo? Vocês estão vendo que não tem esse campo em nenhuma tabela. Total de custo não tem. Aí ele diz, o que é total de custo? É o somatório de quem? O valor de custo, que está aqui, certo? O valor de custo do componente multiplicado pela quantidade. Então, eu quero esse vezes esse. E eu quero a soma disso. Então, se eu quero esse vezes esse, vamos primeiramente entender. As tabelas envolvidas, esta e esta aqui também, né? Então, vai ter que ter inner join entre esta e esta também, com esse minha consulta que eu estou fazendo. E a minha resposta, se eu quero somatório, é sum. Somatório de quem? Lá do meu componente, eu quero o meu custo de componente multiplicado pela minha tabela de relação quantidade. Faltou um ponto aqui nesse meu R aqui, ó.
de quantidade. É o que está pedindo, ó, o somatório do custo multiplicado pela quantidade, certo? Pronto, esta é a resposta do sum. Vamos relacionar agora as tabelas. Inner join, vamos pegar essa tabela aqui de relação de componentes, eu quero que ela se chamasse R, e lá vou eu fazer a relação de novo. Entre quem? Sempre medicamento, componentes. Medicamento, componentes, qual é a relação? Código de medicamento com código de medicamento. Então, daqui eu quero vai ficar código de medicamento, tem que ser igual a m.pk código de medicamento. Fechou, gente? E outro, inner join, com a minha tabela de componentes, componente C, que lá, entre componentes e a relação, qual é a tabela de relação? O que existe em comum? O FK com o PK. Então, lá do meu componente, vou botar um aqui, eu posso começar com componente ou relação, tanto faz. Eu vou começar com relação aqui dessa vez. Eu quero do FK, código de componentes, eu quero igual à minha tabela de componentes lá em cima, eu quero meu PK, código de componentes. Então, agora eu tenho este atributo relacionado com esse atributo aqui. Pronto. Todas as relações feitas, gente, não pede nem condicional. O que está faltando para mim terminar aqui? O que eu expliquei antes no exercício, cadê ele? Aqui, 7. Lembra? Se eu tenho nome de atributo e função de agregação, tem que ter group by. Então aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho nome de um atributo qualquer e função de agregação, eu tenho que ter aqui o quê? Group by m.nome de medicamento. É isso? É isso. E o pior, gente, é que acabou a avaliação. Entendeu? Então aqui está o exercício 9, também resolvido, que era o último exercício da nossa avaliação. Eu espero, gente, que com esses vídeos que eu fiz para vocês, vocês consigam entender um pouquinho mais o enunciado, e vocês devem perceber o que eu falei no primeiro vídeo, que o segredo de tudo é entender o diagrama, o que ele está fazendo, quais são os atributos, para que servem os atributos, e literalmente o que está sendo pedido, certo? Então, um grande abraço e bons estudos para todos, pessoal.